Porque os membros dessa igreja já têm programação diária para eles, semanal. É domingo à noite, quarta à noite, sábado pela manhã. Essa mini semana é para você que veio receber seu brinde. E alguns talvez constrangidos não fiquem tão à vontade, mas é bom, né, pisar aqui no templo do Senhor, no púlpito, aqui em cima, receber a bênção que esse lugar traz para você. Bom, quantos ontem sentiram-se tocados com a mensagem do reencontro? Deixa eu ver. O meu reencontro com Jesus é impressionante, não é? Vocês lembram que na história lá do vídeo tinha uma continuação? Lembram? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês antes da continuação. Minha mãe, 15 anos orando por mim, ela foi convidada por um pastor dessa igreja para visitar a igreja lá onde nós morávamos, numa programação como essa. O pastor foi me visitar e ele chegou lá em casa meio-dia, eu estava dormindo. Cheguei em casa de madrugada e meio-dia eu disse para ele que eu não queria conversar com ele. Desse jeito, eu disse: pastor, me desculpe, eu estou acordando agora, não estou disposto a conversar com o senhor. Pode ser outro momento? Ele disse: pode. E ele disse assim: vai para a programação hoje à noite. E aí minha mãe passou a tarde me convidando para ir para a programação. Eu não queria ir para a programação. Vocês sabem como é que eu fui? Eu disse assim: só se a senhora me der R$100. E vocês sabem o que eu queria fazer com os R$100, não sabem? Sim ou não? Aí ela disse assim: bom, 100 eu não vou te dar porque eu já te dei essa semana muito mais do que isso, mas eu te dou 50, tu vai? Eu disse: eu vou. E eu fui. E algo aconteceu naquela noite, duas coisas. E eu quero aproveitar para dizer assim, não precisa você oferecer dinheiro para alguém para a igreja, mas eu também não digo para não oferecer. Porque naquela noite aconteceu algo maravilhoso. O pastor fez um apelo e a minha mãe atendeu o apelo. E eu disse para vocês quantos anos minha mãe passou orando? Diz? 15 anos. E minha mãe afastada da igreja adventista, igual a muitos de vocês que estão aqui nessa noite. Minha mãe já tinha perdido a noção de adorar a Deus da forma correta. Ela frequentava desesperadamente, inclusive a Igreja Universal. E sem querer falar mal de alguma igreja, eu queria dizer para vocês que no desespero dela, ela levava calções meu, roupas minhas, peças minhas. Tinha dia que eu saía de casa que ela mandava eu levantar o pé, ela benzia meu pé, ela passava um óleo no meu pé, na minha cabeça. E eu, meu Deus, que desespero é esse que faz minha mãe buscar tudo? Eu cheguei a frequentar, também por causa de outros R$50 que ela me ofereceu, uma dessas programações onde o pastor disse para ela que ela tinha que participar de uma oração de R$400. E se ela não participasse daquela oração de R$400, ela poderia participar da de 100. E se ela não tivesse 100, ela poderia participar da de 40. Aí quando ele falou 40, eu me lembrei dos 50. Eu disse: meu Deus, minha mãe está dando tudo. E ali eu fiquei com dó da minha mãe. Mas curiosamente naquela noite a programação era da igreja adventista. E minha mãe frequentava a igreja universal porque ela disse que lá a porta estava aberta desde 6 da manhã até 6 da noite. Então antes dela ir para o trabalho ela iria lá. E quando ela voltava do trabalho, ela ia lá. Minha mãe não perdeu a esperança. Mas quando o pastor da igreja adventista fez o convite, o apelo para minha mãe tomar uma decisão, junto com todas as pessoas que estavam ali naquela igreja, minha mãe se levantou. E quando ela se levantou para tomar a decisão por Jesus de voltar para a igreja, 2 semanas depois eu fui para o tratamento. E a partir dali nossa vida mudou. Sabem, queridos, eu vou dizer de novo para vocês o que eu disse ontem. Pode ser que você ache que um membro dessa igreja foi quem fez o convite para você estar aqui nessa noite, mas não é verdade. O membro dessa igreja foi apenas o instrumento do Espírito Santo de Deus para conduzir você até aqui. Deus quer oferecer maravilhas para você. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer fazer milagres maravilhosos também, além da minha história, na tua história. Deus quer ter um grande reencontro contigo.
E é exatamente falando em reencontro que eu quero pedir para soltar o vídeo para responder a pergunta que foi feita ontem. Lembra a pergunta? O que Deus representa para mim? O que Jesus representa para mim? Pode botar, vamos assistir. Se alguém puder apagar as luzes, só para a gente ver. Ai. Como seria minha história sem Deus? Como seria minha história sem Deus? Como seria? Se não fosse Deus, não teria história. Deus está na minha vida desde o começo, até quando eu o rejeitei. Deus está na minha vida no meio do processo, até quando eu o abandonei. Deus está na minha vida no final, do fundo do meu poço, quando eu o reencontrei. E sem esse Deus eu não sou ninguém. Tudo que eu faço é dívida de gratidão pelo que Deus já fez por mim. Jesus venceu e Ele me fez vencer também. Como seria minha história sem Jesus? Não seria uma história. O mais importante em relação à história, uma vez eu li uma frase escrita em um livro. O mais importante que se pode dizer sobre a história é que o ser humano nunca aprende com as lições que ela nos dá. E Deus permite que nós tenhamos uma história para aprendermos a viver. Aconteça o que acontecer, devemos entender que o Senhor está presente. Todas essas Como pessoas seria gravaram minha também. história sem Deus? Eu acho que não seria, né? Porque se não fosse Deus naquele dia, eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que eu já teria terminado com a minha vida. Então, eu não teria vida. Então, com Deus, hoje, eu tenho vida. Lindas histórias. Eu não consigo imaginar como seria a minha história sem Jesus. Porque se não fosse Jesus, eu não teria perspectiva de encontrar com meu esposo. Se não fosse Jesus, eu não teria vencido uma dificuldade tão grande que é o meu temperamento, ansioso, impaciente. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Jesus precisa ser tudo. Porque se Ele não for tudo, nada mais nós esperaremos dessa terra. Eu não sei o que seria a minha história sem Deus, mas não seria possuída de beleza, não seria uma história de família, não seria uma história de superação. A minha, sei lá, eu acho que não seria nem história. Eu acho que talvez nem teria muito tempo. Eu acho que não teria talvez chegado a 38 anos de idade. Né? Deus está desenhando a sua história. Louvo a Deus por ser amado, por ser quisto, por ser aceito. E porque Jesus venceu, eu posso voltar, eu posso recomeçar. Todas essas histórias têm algo em comum. Sabe o que é? Todas essas pessoas tiveram um reencontro com Deus. E Deus redesenhou a sua história. A história de cada uma delas, inclusive a minha. E Ele hoje está disposto a redesenhar a sua história também. Basta que você aceite esse reencontro com Deus, esse grande reencontro com Jesus. E esse é o tema de hoje. O reencontro de Deus com a humanidade. Jesus quer colocar uma coroa na sua cabeça. Jesus quer te dar a coroa que é dele, porque a tua, a minha, Ele já colocou em sua cabeça 2000 anos atrás. A minha coroa, a sua coroa era uma coroa cheia de espinhos. Jesus fez uma troca. Ele disse: eu vou te dar a minha coroa de glória, para que você use essa coroa e eu use a sua no lugar da coroa de espinhos. Vamos para o tema dessa noite? Pode abrir aí? Hoje nós vamos falar sobre uma linda história de amor, que, perguntando para você, talvez fosse a história de John e Mary. John, que morava em Bedfordshire, e Mary, que morava em Clifton. E eles, apaixonados quando se conheceram, foram surpreendidos por essa súbita e maravilhosa sensação, emoção e sentimento que tomou conta dos dois. Talvez essa seja uma linda história de amor, fosse uma linda história de amor, não fosse o fato de que aconteceu algo inesperado. O John escreveu uma carta para Mary. Na carta ele dizia assim: Mary, eu amo você,
e eu quero casar com você. Só que a carta passou muito tempo para chegar. Eles se conheceram em 1910. A carta chegou em 1969 e o John havia morrido em 1949. Essa não é uma linda história de amor. Essa é uma das mais frustrantes histórias de amor, porque quando a carta chegou, Mary nem sabia que o John a amava, nem sabia que ele queria casar com ela. Ela não chegou a saber. Bom, eu tenho uma outra história para contar para você. Nessa história, 2 homens estavam presos no calabouço. E se puder apagar essa luz daqui da frente para favorecer as imagens, eu agradeço. Pode apagar da frente. E dentro desse calabouço, se você olhar para as imagens aqui, você vai perceber que havia guardas bem armados do lado de fora, com suas armas apontadas para eles dois, garantindo que se eles saíssem da cela de alguma forma, o que já era impossível, eles seriam fuzilados. Do lado do castelo onde eles estavam presos, havia um lago cercado, e nesse lago cheio de jacarés, se eles conseguissem sair da cela e passar por esse batalhão de soldados. E não bastasse os jacarés no lago para que eles, se conseguissem nadar atravessando, chegarem vivos, havia uma base de canhões apontados para eles do outro lado. Então alguém chega e diz assim: não tem jeito para nós estamos perdidos. Mas ontem nós falamos de esperança, e esse aqui chegou para ele e disse assim: não se desespere, eu tenho um plano. Sabem, meus amigos, quando esse mundo foi aprisionado pelo pecado, quando Deus, que havia dado total liberdade para o homem e para a mulher, viu que o mundo estava perdido, já havia sido elaborado um plano. E agora eu quero apresentar para vocês a mais linda história de amor. Em Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia, verso 12. A palavra vai falar para nós, Deus vai falar ao nosso coração sobre a mais linda história de amor. Romanos 5, 12. A palavra de Deus vai dizer o quê? Por que foi necessário um plano? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A quem? A todos os homens, porque todos o quê? Todos pecaram. É mais ou menos assim. A professora estava dando aula e o Joãozinho, que nós sabemos que sempre é o gaiato da turma, ela perguntou quanto era 100 menos 1 e o Joãozinho levantou a mão dizendo: professora, nenhum. E ela disse: Joãozinho, não é hora de brincadeira, eu perguntei quanto é 100 menos 1. E ele repetiu: professor, a resposta é nenhum. E não é brincadeira, eu posso explicar. É que meu pai tem um sítio, e lá no sítio tem 100 ovelhas. E todas as vezes que abre a porta e sai uma ovelha, todas vão atrás dela e não fica nenhuma. E agora Joãozinho estava explicando que 100 menos 1 era nenhum, exatamente a conta do céu. O texto que nós acabamos de ler diz que todos os homens pecaram, não há um justo, e por isso houve de ser oferecido o sacrifício de Deus para a humanidade. Deus havia criado o homem no Éden, um mundo perfeito, esse foi o encontro. Agora a morte de Jesus pelo homem, raça caída, perdida, era o reencontro. E eu e você não podemos entender que as consequências do pecado não são apenas perigosas. Vocês podem estar vivendo uma vida fora da igreja, achando que está tudo certo. Não, não está certo. Por enquanto vocês estão perdidos. As consequências de estar fora da igreja, estar longe de Deus, pode ser trágica, não só para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sacrifício de Deus foi o maior presente que Ele deu para você. Ele entregou para a sua vida, para a sua salvação, para a sua liberdade, o próprio Filho.
Existe um texto que Ellen White vai dizer que o céu nos deu o que de maior e melhor possuía, aquele que habitara no íntimo do santuário do Eterno, aquele que tomara parte dos conselhos do Altíssimo. Ele, Jesus, foi escolhido em pessoa para revelar à humanidade o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, Jesus, o Verbo, a Palavra, é o maior presente que eu e você podemos receber. E as consequências do pecado são trágicas porque Ele morreu. Agora imagine você, o presente de Deus, ter dado o seu Filho para morrer por mim e por você. Algo precioso, que nem você e nem eu faria. É rejeitado por mim e por você. Como Deus se sente? Sabe, hoje Deus quer que você reflita sobre o que Ele sente por você. Talvez esse seja o texto mais conhecido da Bíblia e você já saiba de cor, mas eu quero que nessa noite você medite sobre ele. Em João 3,16, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo, Deus amou você de uma maneira que você não pode entender. É o que a Bíblia está querendo dizer com que de tal maneira, é uma maneira que você não pode compreender. Imagine você dar seu filho, você não dá seu filho por ninguém. Jesus era a majestade do universo, o que havia de mais precioso. Você sabia que na composição cosmológica a ciência diz que existem planetas de diamantes? Nenhum deles poderia ser oferecido para pagar o preço da tua vida. Talvez você até tenha pensado, enquanto anda distante de Deus, que eu não valho nada. Não é verdade, você vale o sangue da majestade do universo. Esse é o seu preço. A Bíblia vai dizer que você foi comprado com preço de sangue. Então até a liberdade que você está usando, ela não é sua. Eu quero falar um pouco sobre liberdade para você. E eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar sobre liberdade para você. Porque na minha adolescência, com muita arrogância, eu dizia: sou livre e por isso vou usar drogas. Nunca fui livre. Vocês viram que eu me tornei escravo do vício. Liberdade, a filosofia vai dizer por isso, através de Kant, pressupõe eu ter que dizer não para aquilo que vai me prejudicar. Isso é liberdade. E eu vou dar um exemplo ilustrativo. Vamos voltar para o Éden. Lá está Eva, em frente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe uma serpente muito bem articuladamente tentando-a, dizendo assim: você é livre, por isso você pode comer. Eva pensou e refletiu, dizendo: eu sou livre, por isso eu vou comer. O que aconteceu? Trouxe desgraça para si e para toda a família humana. Eva teria sido livre se tão somente olhasse para a serpente e dissesse: tua proposta é até interessante, mas como eu sou livre, eu vou dizer não para ela. Eu nunca fui livre quando eu achei que fui. Eu sou livre hoje, porque mesmo que a droga me assedie, eu digo não para ela. Amigos, nessa noite, Deus quer que você medite dizendo o seguinte: Ele ama você de uma maneira que você não pode compreender. Ele deu o que Ele tinha de maior e de mais especial, mais importante, para que todo mundo que tomasse posse dessa crença, dessa fé, vivesse para sempre. Não é morte, mas é vida, vida eterna que Deus quer nos dar. O inimigo nos engana com propostas até interessantes, mas nós precisamos rejeitar, porque o presente e o legado do mal é a morte, e nós precisamos viver. E a vida abundante que Jesus quer nos oferecer é chamada eternidade. Você sabe o que é isso? Eu também não consigo imaginar, porque para começar a gente vai ter 1000 anos de férias. Quantos anos você tem? Eu tenho 50, eu achei que já vivi muito. Jesus quer me dar 1000 anos para começar as férias. Depois dos 1000 anos começa a eternidade. Amanhã você não pode faltar amanhã. Quando nós mergulharmos no céu sideral, que nós passearmos nas galáxias, que eu mostrar para vocês quantas bilhões de galáxias existem,
você vai entender porque que a eternidade ela existe. Porque a gente vai ter que conhecer todos aqueles lugares que nós vamos ver amanhã. Amigos, a mais linda história de amor pressupõe que Deus deu tudo o que tinha de mais importante. É a mesma história desse outro casal. A Jane tinha uns cabelos longos e o Joseph tinha um relógio que ele havia ganhado de herança do avô sem a correntinha. E eles fizeram aniversário de casamento e um queria surpreender o outro. O detalhe é que nem Mary tinha dinheiro para comprar presente para o Joseph e nem Joseph tinha dinheiro para comprar presente para ela. Mas ela teve uma ideia brilhante: meus cabelos são muito longos, se eu vendê-los eu ganho dinheiro e compro a correntinha de ouro para o relógio dele. E ele teve outra ideia brilhante, ele disse assim: meu relógio que eu ganhei de herança do meu avô é de ouro, se eu vendê-lo eu ganho dinheiro para comprar uma presilha para o cabelo da minha esposa. E sabe o que aconteceu? Esse desastre aí que a senhora está prevendo. Quando eles foram trocar os presentes, ele estava com uma presilha de ouro comprada, porque ele havia vendido o relógio, e ela estava com uma corrente de ouro comprada, porque ela havia vendido os cabelos. Mas eles ficaram frustrados por isso? Não, eles descobriram que isso era a maior demonstração de amor que um demonstrara ao outro, porque deram o que tinham de mais importante. Foi exatamente o que Deus fez por mim e por você. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não tem a ver com Deus fraco. Ninguém matou Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Foi Jesus que se entregou para que eu e você tivéssemos uma nova chance. E o que você está fazendo com a chance que Jesus deu para você? O que você está fazendo com o presente maravilhoso que Ele quer entregar para você? Sabem, Jesus, por isso, a Bíblia diz que Ele é o único Salvador. Da parte de Jesus Cristo, a verdadeira testemunha, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus já pagou o preço, você já está livre, não existe condenação. Só assina o contrato, só garante teu nome no livro da vida. De verdade, olha para mim, não importa o que aconteceu, se você tomar uma decisão, Jesus apaga tudo o que aconteceu e Ele nem se lembra mais do que aconteceu. Às vezes, quando ilustrativamente me explicavam sobre o cordeiro ter que morrer, eu ficava sem entender, especialmente quando eu era criança. Por que que um cordeiro inocente tem que pagar pelos pecados de uma pessoa? Imaginem vocês a cena: eu levo o cordeiro para ter meus pecados perdoados e eu mesmo enfio a faca nele, cordeirinho bonitinho, sem defeito. Até que eu entendi que era exatamente porque Deus é pedagogo, é didático, é mestre, é professor. Ele queria nos ensinar o seguinte: olha, você está matando o cordeirinho inocente exatamente para eu te ilustrar o que vai acontecer com meu filho. Meu filho é inocente, por isso Jesus é o chamado Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, pode voltar um slide aí para mim, por favor, que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, nos purifica de todo pecado. É por isso que quando estavam 2 apóstolos de Jesus presos, e houve um terremoto que derrubou as paredes e as cadeias da prisão desses 2 homens de Deus, e eles eram prisioneiros preciosos, por isso quando viu a libertação deles, o guarda ia se matar, e o apóstolo disse: ei, não faça isso. Então ele pergunta no relato de Atos 16:31, o que eu faço então
para ser salvo. E a resposta deles foram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quantos querem ir para o céu aqui? Deixa eu ver. Quantos querem ir para o céu sozinhos, sem família? Deixa eu ver. Todo mundo quer ir para o céu com sua família. Talvez você esteja pensando: mas não adianta eu tomar minha decisão porque minha família não está aqui. Para com isso. Minha mãe tomou a decisão primeiro, depois foi eu, depois foi todo mundo. Não se preocupe. Deus vai garantir a salvação de todos, se tão somente você começar. Começando por você, Deus vai fazer a obra e todos serão alcançados. Até porque o testemunho que você vai dar quando entrar em casa, ele já é por si só uma pregação de Deus para todos aqueles que você quer levar para o céu também. Mas professor, eu acho tudo isso muito bonito. Não basta. A fé que salva é aquela que eu tomo posse dela. Afinal de contas, se eu estiver no transatlântico, olhar para o bote salva-vida e o navio começar a naufragar, eu vou me salvar, sim ou não? Só olhando para o bote não. Eu tenho que desamarrar o bote. Eu tenho que me vestir com o bote. E eu tenho que me agarrar a ele. A fé que salva é a fé que eu tomo posse dela. Havia um incêndio, a escada do bombeiro não dava para chegar até a janela. A janela era mais alta do que a escada, então o bombeiro teve que ter a única atitude para salvar aquela criança, dizendo assim: te joga. A criança tinha medo de altura, e agora? Ou eu morro queimado, ou eu me jogo nos braços do bombeiro, com risco de cair. E o bombeiro dizia: te joga. A criança fechou os olhos e se jogou. Amigos, a fé que salva é aquela que eu me jogo nos braços de Jesus. Não se preocupe com o que vão dizer. Não se preocupe com o que você vai fazer. Mas eu ainda estou com algumas coisas que eu preciso. Para com isso. Você não vai conseguir resolver nada sem Jesus. É Jesus que vai te dar poder e força para resolver tudo o que você tem que resolver. Por isso a Bíblia diz: de maneira nenhuma rejeitarei aqueles a quem o Pai me der. Sábado também não perde não, que eu vou te mostrar um reencontro com Jesus, de alguém que estava muito mais longe que você. E nessa noite, por isso Deus traz para a gente a notícia que Jesus é quem vai fazer-nos atravessar a ponte. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que por isso, portanto, há só um mediador entre Jesus e os homens. Quem é? Quem é? Não é o Papa, não é o padre, não é a mãe de santo, não é o pastor, é Jesus Cristo. Ele é quem faz a mediação entre Deus e você. E preste atenção. Aproveita, porque agora ele está advogado. Cuidado, porque ele vai ser promovido e vem como juiz. Nessa noite, a mensagem de Deus trazida para você diz que ele subiu aos céus e hoje intercede por mim e por você. O diabo te acusa. O diabo está dizendo inclusive que você quase que não veio, porque você nem queria. Mas Jesus está levando em conta todo o seu esforço e sacrifício, porque Ele te ama e não desiste de você. E nessa noite, a Bíblia vai revelar para mim e para você, através da palavra de Deus, o verbo Jesus, o que Ele pretende fazer com você, se você der uma chance a Ele. A pergunta é: o que deseja fazer Jesus na vida do ser humano quando ele se converter? Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Percebeu a diferença entre o ladrão, Satanás, arrombador? Você não deixou, ele arrombou a porta e fez um monte de estrago na sua vida. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Foi assim com a vida de todos nós.
Mas Jesus, ele é um gentleman, ele é um lorde, ele bate na porta e pergunta se você aceita ele entrar. Porque prevalece o seu direito de escolha que ele criou e te deu como um presente perigoso, porque no meu caso, eu usei de forma muito errada essa liberdade de escolha, mas ainda assim, ele levou em conta o meu arrependimento. E sabe uma coisa que eu vou dizer para você? Arrependimento nunca foi e nunca será ter nojo e raiva do pecado. Deixa eu te aliviar. A gente não sente nem raiva e nem nojo do pecado. A gente gosta do pecado, porque a gente é pecado. Está aqui. Eu posso banhar, eu posso passar o álcool, ele não sai. Mas tem uma coisa maravilhosa que eu quero dizer para você, que apesar disso, é Jesus quem me justifica. E a despeito de eu não sentir raiva e nem nojo do pecado, mas tomando uma decisão para não pecar, esse esforço ele leva em conta. E esse medo que você está de não conseguir vencer o pecado, não te preocupa, porque ele vai te dar força também para conseguir vencer. E quando você cair, não se preocupa, porque você vai pedir perdão e ele vai te perdoar de novo. E quantas vezes foram precisos você buscar a esse Deus de perdão, de graça e de misericórdia, ele não vai te negar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz ideia qual é a sensação que quem usa a droga sente de prazer? Eu vou te explicar. A Maria Mercante Americana fez um teste com eletrodos no casal para medir em ressonância o prazer e no prazer a razão. E 3 experiências foram feitas. Eles comendo a comida mais gostosa, eles mantendo relações até atingir o orgasmo, e eles cheirando cocaína. Comendo a comida mais gostosa, o prazer numa escala de 0 a 10 do homem foi a 4 e da mulher também. Chegando ao orgasmo, o prazer numa escala de 0 a 10 foi a 10, homem e mulher também. A ciência ali entendeu que essa é a maior sensação de prazer físico que mente e corpo conhece. Quando cheirou cocaína, transcendeu, não teve como medir. Talvez você olhe essas pessoas na rua e diga assim: essa pessoa é louca, essa pessoa é sem vergonha. Não, ela está doente. A mente dela foi alterada no dia que ela experimentou o prazer da cocaína. Por isso que você vai oferecer emprego, dinheiro, tudo que você oferecer para ela não vale. É a droga. Porque num primeiro momento que era prazer, agora virou dor. É quando ela não tem, dói. É angústia, depressão e irritabilidade. Bota isso no liquidificador e toma, é ruim demais. Então, como diz Dr. Augusto Cury no livro A Pior Prisão do Mundo, num primeiro momento era um oásis. Agora o oásis se tornou seco e sem vida como o deserto. Essas pessoas, elas estão aprisionadas num ciclo vicioso, onde no primeiro momento era prazer, mas agora é dor quando elas não têm a droga. Por isso que precisa de tratamento. Mas o que eu estou querendo dizer para você com isso? Simples. O meu cérebro sabe a sensação de prazer que a droga proporciona. E todos os dias eu sou assediado a experimentar de novo. É nisso que consiste a doença, eu nunca vou esquecer. Mas eu não vou trocar pelo prazer que Jesus Cristo me deu. Eu não sei qual é a substância, eu não sei qual é a circunstância da vida que tem te dado prazer, mas eu sei te dizer uma coisa: hoje Jesus te convida a experimentar um prazer que só Ele pode proporcionar. Esse homem foi preso porque ele matou uma pessoa nos Estados Unidos, e ele era de uma família muito querida. E existem alguns estados nos Estados Unidos que o governador
por lei, pode dar liberdade para o último momento da condenação de um preso lá. Então o pastor disse assim: eu vou assinar a carta de liberdade, vou levar, mas eu não vou como governador, eu vou como pastor de igreja. Então ele assinou a carta, colocou dentro da Bíblia, se vestiu de pastor e foi visitar aquele homem, esse aqui. E quando chegou lá na porta da cela, ele disse assim: eu tenho um presente para você. E o presente que eu tenho para você é a carta de liberdade que está aqui. Ele estava falando a verdade, sim ou não? A carta de liberdade daquele homem para ele não morrer na cadeira elétrica estava dentro da Bíblia. Mas ele foi disfarçado de pastor e disse de novo: a sua liberdade está aqui, aceite. E o homem disse: sabe o que? De novo essa história de igreja, essa história de pastor, essa ladainha de religião, de Bíblia, de novo? Quero não. E o governador insistiu: não rejeite, é um presente que vai lhe garantir a vida. Não, eu quero não. Já recebi um monte de convite desses aqui dentro. E o governador voltou. E no dia da condenação daquele homem, ele disse assim: antes de eu morrer, eu quero falar duas coisas. Hoje, eu não estou morrendo pelo crime que eu cometi, mas pela liberdade que eu não aceitei. Pode soltar o vídeo. Esse homem trabalhava numa estrutura de uma ponte. Pode deixar o vídeo o som do vídeo junto com esse aí. E ele tinha um filho que ele amava. E esse filho era tudo para ele. E nesse plantão em especial ele levou o filho. O trabalho dele era um pouco complexo, mas eu vou explicar para vocês. A ponte, ela ficava abaixada, olha aí a ponte, quando o trem passava por cima. Mas embaixo era o rio, então passavam barcos também. E quando o barco passava, a ponte tinha que se levantar. Deu para entender? A ponte abaixada, o trem passava por cima dela. Quando vinha o barco, a ponte levantava para o barco passar. Podia passar trem e barco junto, sim ou não? Não. Um de cada vez. Então ele vai fazer um acordo com o filho dizendo assim: filho, eu vou entrar lá na cabine, daqui a pouquinho eu pego o plantão, meu colega está saindo. Você não sai daqui, porque como a ponte é cheia de engrenagem, a preocupação do pai era que o filho se acidentasse e se metesse em confusão. Então o filho ficou ali pescando do lado da cabine. E ele foi assumir o plantão. Está observando o filho está no mesmo lugar. E olha que maravilha, ele vai inspecionar a máquina para ver se está funcionando tudo. Mas já ele vai receber um telefonema, é o barco avisando que ele vai passar. Então ele tem que acionar a ponte, para a ponte subir, para o barco passar. Professor, e se o trem vier? Tem um sinal vermelho que o trem vai ver e vai ter que parar. Muito bem. Inspeção. Essa é a estrutura da ponte. Ele acionou a alavanca e agora a ponte vai levantar. Ó, é assim que funciona. E vai levantar para o barco passar. Para o barco passar. Se a ponte está levantada, o trem pode passar agora, sim ou não? Não pode. Ele observa o filho continua no mesmo local, está tudo bem, como um dia tranquilo. Mais um dia tranquilo.
e o barco vai passar. Pronto. Mas olha o que vai acontecer, gente. O trem está vindo e ignorou o sinal vermelho. Vocês viram? O menino continua lá, ó, sinal vermelho, o trem ignorou. Agora nós temos um problema, não temos? Porque a ponte está levantada, o barco ainda está passando. O menino olhou a fumaça do trem se aproximando. E desesperado, agora ele vai gritar ao pai, para o pai fazer alguma coisa. Ele está avisando que o trem está vindo, o pai não está ouvindo. Gente, o pai não está ouvindo. O pai está lá para dentro, inspecionando a engrenagem da ponte. E o barulho da engrenagem não deixa ele ouvir o filho avisando. O trem se aproxima cada vez mais. No trem, muitas pessoas. E quem são as pessoas do trem? Vários tipos de pessoas. Você vê que até usuário de droga tem, ó. O trem está perto de chegar na ponte. Agora ele vê o trem chegando. Só que agora, gente, não dá mais para ele salvar ninguém. Agora ele desespera porque ele tem que tomar uma decisão. Para piorar, o menino sumiu. O menino sumiu. E agora ele está pensando que o menino foi lá para a ponte. E o menino foi mesmo. O menino foi tentar ajudar ele, mas o menino, na hora de fechar a alavanca, cai. E agora, se ele acionar a alavanca para a ponte descer, ele esmaga o menino. Se ele deixar a ponte suspensa, todo mundo do trem vai morrer. E esse homem, desesperado, precisa tomar uma decisão. Quem estava no trem, eu explico para vocês. Pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas esquizofrênicas, pessoas egoístas, usuários de droga. Era esse tipo de gente que estava no trem. Então, desesperado, agora ele precisa tomar uma decisão urgente. E vocês sabem qual é a decisão que ele vai tomar? Será que ele vai tomar uma decisão pelo filho ou pelas pessoas do trem? A Bíblia diz que dificilmente alguém morreria por um justo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco quando Ele entrega o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse trem representa o mundo com todas as pessoas que estão nele. Aquele menino representa Jesus e esse homem representa Deus. Deus teve que tomar uma decisão muito difícil quando entregou Jesus para morrer por mim e por você. Às vezes nós precisamos de uma ilustração assim para a gente entender que a dor não foi só de Jesus. Deus esmagou seu Filho para que o mundo, representado por esse trem, não ruísse. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Quantas pessoas seriam indiferentes ao sacrifício? Agora eu não estou falando do próprio Jesus, não. Ao sacrifício do próprio Deus. Quantas pessoas ouviriam falar dessa história e continuariam indiferentes a tão grande sacrifício? Deixa eu responder para você. Alguns deixariam a droga para se entregar para esse Deus, assim como essa moça fez, assim como eu fiz. E vocês sabem por quê?
porque eu não posso ser indiferente a tão grande sacrifício. Eu não posso rejeitar o maior presente que eu pudesse receber, porque Deus me amou de um jeito que eu nem posso entender, a ponto dele dar o seu próprio filho para morrer em meu lugar, mesmo eu tendo sido um usuário de drogas. O meu pecado teria sido esse o maior de todos? Talvez eu tivesse cometido outros até maiores que esse, mas eu também não sei qual é o seu pecado. Mas uma coisa eu sei: Jesus hoje pede para que eu e você entreguemos os nossos corações a Ele. Eu não vou fazer um apelo como talvez você esteja esperando. Eu vou pedir que você vá para casa hoje meditando nesse sacrifício e que você faça um compromisso com Jesus. Volte amanhã, porque Ele quer continuar falando ao seu coração. Nesse momento nós vamos ouvir mais uma música, e enquanto nós ouvimos essa música, continue ouvindo Deus falar com você. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Cante comigo. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Após aquelas noites em que minha mãe precisava me dar dinheiro para eu poder ir para a igreja,
Saindo da igreja, ela dizia assim: tira o teu sapato e pega a tua chinela, porque ela sabia que eu ia vender o sapato novo para ir à igreja. Mas alguma coisa muito forte acontecia, que era quando eu saía da igreja, e quando eu comprava a droga, e que eu ia fazer uso dela, as palavras que eu ouvia aquela noite ficavam ressoando na minha cabeça, na minha mente, no meu ouvido o tempo todo. É por isso que eu não vou fazer apelo para você, porque existe aquele que faz o apelo, que é o Espírito Santo de Deus. Ouça a voz dele, continue fazendo a sua parte, que é vir até ele, e ele vai abençoar você. Bondoso Deus, obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu presente. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque essa é a mais linda de todas as histórias de amor, que nenhum de nós seríamos capazes de promover. Mas o céu, esse céu, que nós vamos viajar por ele amanhã, até chegar ao teu trono, nos deu o que de maior e melhor possuía, o nosso Senhor Jesus. Ó Pai, esse amor constrange, enche o nosso coração de alegria, mas também de gratidão. E em resposta de gratidão, nós queremos entregar nossa mente e o nosso coração ao Senhor Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, é em resposta, Senhor, a esse teu maravilhoso presente. O Senhor é Deus e merece ser adorado, porque o Senhor nos criou, e mesmo tendo sido rebeldes, o Senhor nos salvou, chegando até nós para esse grande reencontro. A humanidade fugiu de ti, mas tu acessou a humanidade novamente. Como sempre, é o Senhor que nos chama. Essas pessoas vieram parar aqui hoje nessa igreja não porque foram convidadas por pessoas, mas o Senhor as atraiu até aqui, para que elas ouvissem a tua voz. E todas as pessoas que estão aqui nessa noite ouviram a tua voz. E a tua voz, como uma semente plantada, não volta vazia. Faça nascer uma árvore frondosa que dê frutos e que não caiba dentro de si, e que elas manifestem para a honra e glória do teu nome a mais importante de todas as decisões, a decisão de um grande reencontro contigo. Nós choramos agradecidos por essa noite, mas pedindo que o Senhor nos traga amanhã, até que a gente venha contemplar o céu. E nós choramos pedindo estas coisas junto do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Uma boa noite para você e até amanhã.